Apocalipse 2, dos versos 8 ao 11, nós iremos fazer essa leitura. Eu lerei, os irmãos acompanhem visualmente a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nosso Deus amado, nós queremos louvar ao Senhor e te agradecer, ó Pai, por este momento onde podemos já louvar o nome do Senhor, nos dirigir a Ti, bondoso Pai, em oração, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua benevolência sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor nesse instante que o Senhor, por graça e misericórdia, fale conosco, fala, bondoso Deus, com a Tua igreja, em conformidade com as nossas necessidades. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos exorte, nos console, nos edifique. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, será que é possível ser fiel ao Senhor enquanto igreja, fiel até a morte num mundo marcado pelo relativismo, marcado pelo abandono a Deus, bem como também a sua palavra? Nós sabemos, à luz das Escrituras, que o sofrimento, ele revela quem é fiel, mas revela também quem é simplesmente conveniente. Aqui nesse texto, nós podemos perceber, nós vamos verificar uma igreja sofredora, uma igreja que enfrenta tribulação, uma igreja que é perseguida, que é pobre do ponto de vista econômico, uma igreja que é caluniada, aprisionada, até mesmo enfrentando a morte, contudo, uma igreja fiel ao Senhor. É interessante que dessas 7 igrejas da Ásia Menor, às quais a mensagem apocalíptica é direcionada, apenas 2 igrejas não é alvo de observações corretivas por parte do próprio Cristo, que é Esmirna e Filadélfia. Então, não obstante as lutas, a perseguição, as dificuldades que essa igreja enfrentava, ela foi encontrada fiel. Vamos verificar, meus amados irmãos, algumas características presentes tanto na igreja de Esmirna, quanto também na cidade. Para que nós possamos nos situar, nós podemos verificar aqui em Apocalipse, no capítulo 1, que essa revelação, ela é transmitida a João pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho, por causa da vivência da palavra de Deus e da perseguição que o Império Romano já havia estabelecido em relação aos cristãos. Então, o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimos, e lá naquela ilha ele recebe da parte do Senhor Jesus Cristo essa revelação, a revelação apocalíptica, e o próprio Senhor ordena que ele transmita esta mensagem às igrejas da Ásia Menor. E aí nós vamos verificar que essa mensagem, ela é entregue ao anjo da igreja. Os estudiosos afirmam que o anjo da igreja é uma referência ao mensageiro da igreja, aquele que transmite a palavra, que prega a palavra do Senhor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma referência ao
pastor. E aí, consequentemente, o Senhor Jesus Cristo, ele está transmitindo algumas exortações, alguns incentivos, alguns encorajamentos em relação a essas igrejas que estão enfrentando tribulações, lutas, dificuldades, perseguições, enfrentando problemas, tantas vezes internos, mas também problemas e dificuldades externas. O livro do Apocalipse, ou a mensagem apocalíptica, tem como propósito trazer consolo e conforto a esses irmãos que estavam sofrendo, que estavam enfrentando dificuldades as mais diversas. Pois bem, nós já verificamos que esta mensagem, ela é direcionada à igreja de Esmirna, ou na igreja cristã, que se estabelece, ou que se encontra em Esmirna. Nós observamos, meus amados irmãos, que a igreja em Esmirna era uma igreja pobre, do ponto de vista econômico. Mas, sendo uma igreja pobre, ela estava estabelecida numa cidade rica. Esmirna era rival de Éfeso. Éfeso era uma cidade rica também, pomposa. Esmirna era uma cidade bela. Era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Além do que, Esmirna era uma cidade comercial, porque em Esmirna havia um porto, era uma cidade, portanto, portuária, e que facilitava o comércio e a comercialização de produtos. Pois bem, havia ainda em Esmirna um monte chamado Monte Pagos, e esse monte era coberto por muitos templos. Existiam vários templos. A cidade em si, ela era pagã, ela era dominada pelo Império Romano. E, consequentemente, havia inclusive templos devotados ou dedicados à adoração ao imperador, que nesta época era o imperador Domiciano. O Monte Pagos era também ornamentado por casas pomposas, suntuosas e belíssimas. Então, percebam, era uma igreja pobre, estabelecida numa cidade rica. Podemos ainda observar como características uma igreja que era fiel ao Senhor Jesus Cristo, numa cidade que era a cidade mais fiel a Roma. Portanto, meus amados irmãos, Esmirna, bem como também a igreja que ali se estabelecia, conhecia muito bem o significado da palavra fiel. Porque, conforme disse, aqueles que habitavam Esmirna, em sua maioria, eles eram extremamente fiéis ao Império Romano. E em decorrência disso, eles devotavam a adoração a Domiciano, além, claro, de outros deuses. Mesmo porque, nesse contexto, nós sabemos, o paganismo, ele era evidente, a idolatria campeava, bem como também o politeísmo. E no contexto de Esmirna, eles eram devotados, sim, ao imperador Domiciano. Eles buscavam exercer ou apresentar uma fidelidade em relação a Roma, através da adoração a Domiciano. Aí percebam, queridos irmãos, que é justamente a esta igreja, a igreja de Esmirna, que o Senhor Jesus diz a ela: ser fiel até a morte. Vocês precisam viver a fidelidade e uma fidelidade até a morte. Isso pelo fato de que em Esmirna, ser cristão não era fácil. Ser crente em Esmirna era algo extremamente difícil. Nós sabemos que nunca foi fácil, né? Ser crente em Jesus, viver os princípios do Evangelho, é difícil. Diz o próprio apóstolo Pedro, que se é com dificuldade que um justo é salvo, onde é que vai parar o ímpio? Sim, o pecador. Então, obviamente, quem deseja, quem quer viver de maneira piedosa, agradável a Deus, vai sofrer perseguição, vai enfrentar dificuldade. Esmirna era um caso evidente dessa verdade, porque ser crente em Esmirna era um risco de perder os bens.
ter os bens confiscados. Era arriscado perder a própria vida. E aí, vejam, meus irmãos, era uma igreja caluniada, pobre, perseguida, mas ela recebe só elogios do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja fiel, não obstante o perigo iminente da morte, da prisão. Era uma igreja fiel, e fiel até a morte. Era uma marca dessa igreja em Esmirna. Sendo assim, nós vamos refletir nesta noite sobre o tema Esmirna, exemplo de uma igreja fiel. Esmirna, exemplo de uma igreja fiel. Em primeiro lugar, pois demonstrava firmeza em Cristo, obviamente, em meio às circunstâncias sombrias. Ela demonstrava firmeza em meio às circunstâncias sombrias. Se observarmos os versos 9 e 10, nós somos informados a respeito dessas circunstâncias sombrias, dessas dificuldades que a igreja de Esmirna enfrentava. A igreja de Esmirna, meus irmãos, atravessava um momento de prova, de dificuldades. O futuro imediato era sombrio, mas o Senhor Jesus conforta essa igreja, dizendo que conhecia a igreja e que, portanto, conhecia também a tribulação a qual essa igreja enfrentava. O verso 9, ele enfatiza isso. Eu conheço a sua tribulação, ou a tua tribulação. A pressão dos acontecimentos pesava sobre essa igreja. A força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados, mortos. Eles eram forçados, muitos deles, a adorar o imperador. Inclusive, quem não adorava o imperador era alvo, sim, de perseguição. Alguns eram presos e outros mortos. Havia, conforme disse, meus irmãos, pobreza nessa igreja. Pobreza econômica. E essa pobreza, ela não era apenas advinda de uma situação econômica difícil, mas essa pobreza adivinha a igreja pelo fato que muitas vezes os bens daqueles irmãos eram confiscados, eram retirados deles. Além do que, nós podemos afirmar que bandos hostis agiam no intuito de dificultar o progresso daqueles irmãos. E o fato daqueles irmãos não se renderem ao contexto, aquele ambiente, aquela circunstância, isso obviamente dificultava a comercialização, dificultava a realização de negócios por parte daqueles irmãos. Isso trazia como consequência dificuldade econômica. O Senhor aqui indica que essa igreja era uma igreja difamada. Haviam dentre a igreja pessoas que, se dizendo irmãos e judeus, não o eram, e na verdade estavam difamando a igreja. Diz aqui as Escrituras, o Senhor Jesus indica que na verdade esses que estavam se declarando judeus não eram, na verdade eles eram sinagoga de Satanás, por vezes judaizantes ali estabelecidos, querendo transmitir um evangelho contrário ao verdadeiro evangelho da graça, um evangelho pautado em obras ou na submissão a determinados ritos cerimoniais. Difamava aqueles irmãos. Foi como disse, eles enfrentavam problemas externos, mas também problemas internos. Uma igreja difamada, muitos crentes estavam sendo presos, mas percebam, aqueles irmãos, que as circunstâncias hostis, sombrias, não tiraram a firmeza daqueles irmãos. Eles permaneceram firmes em Cristo, firmes na rocha. Eles preferiam agradar a Deus do que agradar a homens. Eles preferiam fazer a vontade do Senhor do que sucumbir aos apelos do inimigo. Uma igreja que permanecia firme no Senhor.
Portanto, Esmirna é um exemplo de uma igreja fiel. Em segundo lugar, pois compreendia que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Compreendia que a avaliação, a análise estabelecida por Cristo é uma avaliação diferente da avaliação do mundo. Vejam, queridos, Esmirna, uma igreja carente. Isso porque os crentes vinham de classes mais baixas também. Uma igreja pobre também, porque muitos membros eram escravos. E pobres finalmente, principalmente, porque aqueles irmãos, eles não se corrompiam. Eles não se deixavam levar pelo mundanismo, levar pelas práticas errôneas, desonestas dos habitantes de Esmirna. Eles preferiam, conforme disse, agradar a Deus. Embora aquela igreja fosse pobre do ponto de vista econômico, sem dúvida alguma, ela era rica dos recursos divinos. Era rica, sim, de boas obras. Ela não tinha tesouros desse mundo, desta terra, mas ela tinha um tesouro celestial, um tesouro nos céus. E isso, claro, é algo muito mais importante. Mesmo porque nós sabemos, meus irmãos, que a verdadeira riqueza, a riqueza da igreja, não está em um templo suntuoso, não está na condição social dos seus membros. A riqueza da igreja está em ser fiel a Cristo, em obedecer a Deus, em se submeter aos seus princípios, à verdade do Evangelho, não negociar a verdade de Cristo. Essa é a riqueza da igreja. São membros, são servos de Deus que se submetem à palavra de Deus e buscam viver a santificação para a glória do Senhor, para a exaltação do Todo-Poderoso. E vejam, Esmirna assim procedia. Era pobre, mas era fiel. Era pobre, mas era rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos. A igreja de Esmirna era, assim, meus amados irmãos, um exemplo de igreja fiel, de igreja que agradava ao Senhor, pois tinha a compreensão que a avaliação de Jesus é, sim, diferente da avaliação do mundo. Nós sabemos que o mundo, ele costuma valorizar o ser humano por aquilo que ele tem. É uma avaliação, é uma percepção errada. Cristo Jesus, ele nos olha de maneira mais profunda. Cristo Jesus, ele nos conhece, obviamente, intimamente. Ele sabe quem somos. E nós temos também a convicção, a certeza de quem somos. E justamente por isso, irmãos, nós temos a convicção e a certeza de que nós precisamos, carecemos de Cristo, e que nós necessitamos constantemente dele, porque sem ele nada somos, nada podemos fazer. É justamente por isso que nós precisamos também nos conduzir neste mundo, nesta sociedade, em conformidade com os princípios de Cristo, e viver, queridos irmãos, na perspectiva da eternidade, na perspectiva vertical do Senhor, e não simplesmente numa perspectiva humana, que é transitória, que é passageira, que limita-se apenas a esta vida. Nós vivemos aqui, obviamente, tendo a convicção e a certeza de que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos simplesmente de passagem, mas vivendo aqui, meus irmãos, devemos viver na perspectiva da eternidade, olhando para o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A igreja de Esmirna é exemplo de uma igreja fiel, porque assim procedia, porque compreendia que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Mas, em terceiro lugar, Esmirna é um exemplo de uma igreja fiel, pois estava pronta a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Ela tinha essa disponibilidade de sacrificar-se em benefício do Evangelho, de sacrificar-se para glorificar a Deus, para viver uma vida que exaltasse ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo perseguida, caluniada, presa. Os irmãos eram encorajados a enfrentar toda essa oposição, a oposição do Império Romano, a oposição daqueles que eram, na verdade, sinagoga de Satanás,
a oposição daqueles que ensinavam doutrinas contrárias à palavra do Senhor, porque eles queriam agradar ao Senhor. E a questão aqui em Esmirna, meus irmãos, a questão em destaque não é ser fiel até o último dia de vida, mas é ser fiel até a morte, se necessário fosse. Permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante desse risco iminente de morrer. Morrer por essa fidelidade, pela fidelidade a Cristo. E a história nos mostra que muitos desses irmãos, eles preferiam morrer a negar o Senhor Jesus Cristo, mesmo porque eles tinham o exemplo do Senhor Jesus. Diz a palavra que Jesus foi obediente ao propósito do Pai e obediente até a morte. Jesus, meus amados irmãos, ele foi da cruz à coroa, e essa linha também foi traçada pela igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, disse o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos irmãos, vale salientar que hoje o Senhor Jesus também espera do seu povo, também espera de cada um de nós fidelidade. Ele ordena que assim procedamos. Fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade na família, nos negócios, na fé. Nós não podemos, nós não devemos negociar os valores da palavra do Senhor, valores que são inegociáveis, os princípios da palavra de Deus. Claro, sabemos também que nós vivemos numa sociedade secularizada, numa sociedade que relativiza a verdade de Deus, ou a verdade de forma geral. Eles negam a ideia de uma verdade absoluta, de um padrão objetivo da verdade, e nós sabemos que eles assim procedem porque eles querem viver no pecado, na transgressão. Eles querem curtir ou dar evasão para a sua inclinação natural, para o erro, para a transgressão, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira. E nós sabemos que, devido a isso, a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para um caos moral, coisas terríveis acontecendo. Nós vivemos neste mundo, mas neste mundo nós somos chamados a viver uma fidelidade a Deus, a agradar ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejamos fiéis ao Senhor Jesus, ainda que isso possa lhe custar o seu namoro, ainda que isso possa lhe custar o seu emprego, o seu sucesso, a sua vida. O apóstolo Paulo, ele já afirmou, lá em Filipenses 1:29, a vós foi dado o privilégio, não apenas de crer no Senhor Jesus, mas também de sofrer por Ele. A nossa comunhão é comunhão da glória, porque em Cristo nós somos também glorificados, em Cristo nós recebemos a salvação, a vida eterna, mas a nossa comunhão com Cristo é também a comunhão da cruz, do sofrimento, das dificuldades, das lutas. E claro, os irmãos estão cansados de saber que justamente por isso nós não podemos dar ouvidos a essa teologia da prosperidade. Nós devemos dar ouvidos à palavra do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que o crente em Jesus, ele não pode ser próspero do ponto de vista econômico. Pode. E muitas vezes o Senhor age e faz isso. Mas nós precisamos compreender que esse não é o alvo da nossa vida. Diz as Escrituras: se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Devemos servir a Deus e adorar a Deus com tudo que temos e somos. Os irmãos sabem, quando nós criticamos essa teologia da prosperidade, é aquela ideia que é transmitida de que se você é filho de Deus, você tem que ser próspero do ponto de vista econômico, porque se não for, tem algum problema. É aquela ideia de você barganhar com Deus. Você vai dar tanto ao Senhor porque Ele vai te dar mais. São ideias equivocadas, contrárias à palavra do Senhor, contrárias às Escrituras. Aquela ideia de que o crente em Jesus não pode sofrer. Pare de sofrer.
não encontra respaldo na palavra do Senhor. Nós também sofremos, enfrentamos dificuldades, porque nós somos chamados à comunhão com Cristo, que é comunhão na glória, na vida, de satisfação, de alegria, mas também de sofrer, de dificuldades, de luta. Esmirna tinha essa compreensão. Esmirna é encontrada fiel, é exemplo de uma igreja fiel. Em quarto e último lugar, pois tinha convicção de que Jesus está no controle de todos os detalhes de nossa vida. Tinha convicção de que Jesus está no controle de todos os detalhes de nossa vida. Eles tinham essa certeza. E nós temos também, queridos. Nós cremos, obviamente, na soberania de Deus. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele é o Rei sobre a sua igreja, mas é o Rei também sobre o mundo. Ele reina sobre as nossas vidas, sobre os detalhes mais minuciosos e particulares de nossa vida. E este fato, essa verdade, é fonte de muito conforto, de consolo para os servos de Deus. O fato de sabermos que a nossa vida, ela não está solta ao léu, de que a nossa vida não é como a palha que o vento dispersa, de que as nossas vidas, na verdade, estão nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode arrebatar. É sabermos, queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus tem controle total sobre as nossas vidas, sobre os detalhes que nos cercam. Ele tem controle total. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas estão corroborando, meus amados irmãos, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós sejamos dia a dia burilados, trabalhados pelo Senhor. É quando então nós vamos compreender que até mesmo as tribulações, as lutas, as dificuldades estão corroborando nessa linha, nesse propósito, para o nosso bem, para que nós possamos alcançar a perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Quando nós observamos a história de José, como por exemplo, nós podemos verificar essa verdade, todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor Deus cumprindo o seu propósito de preservar uma semente santa, de preservar o seu povo para a vinda do Messias, não obstante as ações dos seus irmãos, dos irmãos de José, vendendo aos ismaelitas, não obstante as ações ou o esquecimento do copeiro-chefe, depois de José interpretar o sonho, das dificuldades, da prisão, da perseguição, das lutas. Quando é mais na frente, nós vamos verificar o encontro de José com seus irmãos preocupados. Será que José vai nos vingar, vai nos punir, vendo o que nós fizemos? Ele diz: não, eu não vou punir vocês, foi o Senhor quem fez isso. Ele fez para a preservação da nossa descendência. Foi o Senhor quem fez. Vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor Deus tornou o mal em bem. Vejam, queridos, é a percepção de homens de Deus, de alguém que serve ao Senhor, a percepção de que de fato o Senhor é o Deus soberano, e até mesmo, meus amados irmãos, aqueles sofrimentos, as dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor está no controle, Ele está usando para um propósito bom. Vejam aqui em Esmirna, os judeus estão furiosos, o diabo está por trás do aprisionamento dos irmãos, mas é o Senhor Deus quem está realizando os seus propósitos, é o Senhor quem está fazendo a sua vontade. O fogo das provas só consumirá a escória, só queimará a palha, porém tornará o crente em Jesus mais puro, mais digno, mais fiel. O Senhor Jesus estava, na verdade, peneirando a sua igreja, arrancando dela as impurezas, fazendo-a mais fiel, mais perfeita. Queridos, nós precisamos olhar para além da provação.
além das circunstâncias difíceis. Devemos olhar para o glorioso propósito do Senhor Jesus nas nossas vidas. Olhar para o benefício além do castigo. O Senhor tem um benefício para nós, aqueles que Ele servem. O salmista já disse no Salmo 119, foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. No verso 71 ele diz isso. Foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. Muitas vezes é na aflição, é na dor, que nós conhecemos mais e melhor o Senhor, o nosso Deus. Para finalizar, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer referência a algo que aconteceu no ano 155 depois de Cristo, com um homem que foi bispo em Esmirna, chamado Policarpo, e que foi fiel ao Senhor, fiel até a morte. William Hendrickson descreve assim esse fato. Policarpo era um discípulo de João, esse João aqui do Apocalipse, fiel até a morte. Este dedicado líder, ele foi queimado vivo em uma fogueira, isso no ano 155 depois de Cristo. Os seus algozes pediram-lhe que dissesse: César é Senhor, o imperador é Senhor, mas ele se recusou a fazê-lo. Foi levado ao Coliseu. O procônsul instou com ele, dizendo: jura, simplesmente maldiz a Cristo e eu te porei em liberdade. Mas Policarpo lhe respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, só bem. Como então posso eu maldizer ao meu rei, ao meu Salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo simplesmente respondeu: tu me ameaças com fogo que queimam por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito daquele fogo, do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os ímpios, para aqueles que não se arrependem. Mas por que te demoras? Perguntou Policarpo. Faze logo o que queres. E assim, queridos, Policarpo foi queimado vivo em uma pira, mas não negou ao Senhor. Ele permaneceu fiel a Cristo. E a promessa de Jesus é clara: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Nós podemos até, meus amados irmãos, enfrentar a morte, nós podemos enfrentar perseguições, lutas, mas veja, nós escaparemos do inferno, escaparemos da segunda morte, entraremos no céu, receberemos da parte do Senhor a coroa da vida. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, para que nós possamos, meus amados irmãos, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nos portar de forma fiel para com o nosso Deus, para com aquele que foi fiel e fiel até a morte, mas também ressurgiu dentre os mortos para nos dar a vitória, para nos fazer seu povo, sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez.